estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, Mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Declare: Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre ti, é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Coberto de santidade o Senhor está, Deus. Não há, Deus, nenhum lugar, Deus, para onde nós possamos correr, Deus. Não há para onde ir, Deus, se só o Senhor, Jesus, tem os caminhos, Deus. Tem as palavras de vida, Deus. Portanto, nós estamos aqui, Deus, para te adorar, Deus, e para te celebrar, Deus. Pois o Senhor nos amou primeiro, Deus, pois o Senhor nos chamou, Deus. E nós estamos aqui, Deus, recebendo, Deus, a Tua palavra e aceitando, Deus, o chamado, aceitando o ID, Deus. Santo, 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 Deus. Santo, santo, Deus, aleluia. Glória a Deus. Já estamos aqui de novo, terça-feira, hoje é dia 28 de abril de 2020. Nós vamos voltar aos nossos assuntos, falando sobre questões emocionais, que é o meu foco, é a gente chegar para comentar sobre a vida emocional de cada um de nós, e que é um fator preponderante no dia a dia para desenvolvermos nossas atividades, termos uma vida mais confortável emocionalmente, desenvolvermos nossos projetos, termos autonomia naquilo que fazemos. Então, nessas duas últimas semanas, eu comecei falando sobre esse processo, sobre sermos espírito, alma e corpo. Disse que existe uma divergência, né? Alguns não concordam com a questão da alma, mas nós vamos trabalhar sempre pensando que a alma do ser humano, que existe uma alma, que são três instâncias, né? Espírito, alma e corpo, e essa alma, ela seria, falando de uma forma muito simplificada,
alguns chamam da sede das emoções, mas o ser humano, com certeza, independentemente do que seja a alma, o ser humano tem emoções, sentimentos, ele tem uma mente que funciona, e eu já disse que a mente é algo sobre o que nós vamos falar mais para frente, com maior intensidade e de maneira mais científica, vamos dizer assim. Então nós temos nós temos emoções, sentimentos, nós temos o raciocínio, a mente, nós temos o intelecto e nós temos uma vontade. Então é uma discussão vasta, eu não quero entrar nessa discussão, mas a gente sabe que existe uma instância no ser humano em que, não necessariamente um lugar, mas os sentimentos, as emoções, me repetindo aqui um pouco, a vontade, a mente, o raciocínio, isso faz parte do ser humano. Então, são essas questões, sobre essas questões que eu gostaria de conversarmos um pouco, né? Eu percebo muito, atendendo pessoas, que a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande naquilo que eu chamo de uma identidade, né? De saber exatamente quem é, de encontrar a sua história de vida, de fazer o enfrentamento dessa história, que possa mudar o conteúdo, né, as suas realizações, que possa levar esse indivíduo a ter novos resultados, melhores resultados, né, e alcançando a autonomia, né, que não é independência, mas é a gente poder estabelecer a nossa vontade, as nossas escolhas, saber escolher. Por exemplo, existe muito a história de você estar com alguém e perguntar o que você quer comer hoje. Aí a pessoa responde, eu não sei, o que você quiser, né? Onde é que nós vamos? Escolhe você. Então, autonomia tem a ver com eu poder ter a minha opção, ter as minhas escolhas, né? Viver a minha vida de uma maneira em que eu esteja completo. Não existe, me assusta muito quando o pessoal fala em casar com a cara metade, ou casar para ser feliz, ou casar para fazer uma outra pessoa feliz, como se isso fosse possível, né? Quando a gente fala de cara metade, né, ou sermos uma metade, esse não é o projeto para o homem, para o ser humano. O projeto de Deus para o ser humano é ele ser inteiro, ser uma personalidade, ser um indivíduo com identidade própria, fazendo suas escolhas, tendo suas oportunidades, decidindo o que vai fazer da sua vida e alcançando seus próprios resultados, né? Isso, claro, dentro de uma interdependência, mas sempre que possível ou necessário, a pessoa ter a capacidade de escolher aquilo que ela vai fazer, como ela vai viver, onde ela vai viver e etc. Então, a nossa chamada alma, ela precisa aprender a se expressar de maneira completa, né? E a gente ter a oportunidade de desenvolver, primeiro fazer um enfrentamento da nossa própria história, entendermos o contexto em que vivemos, né, a nossa história de vida, a vida familiar, a vida dentro da sociedade, os ambientes que nós vivemos, o quanto nós fomos afetados por esse ambiente, de maneira que talvez algumas circunstâncias tenham nos prejudicado a nossa formação, e muitas vezes então pessoas vão vivendo meia vida, né? Vivendo meia boca, meia história, sem completar a sua capacidade, sem expressar a sua capacidade, sem expressar de uma maneira completa aquilo que é o projeto de Deus para a sua vida ou a sua própria busca por realização. Então você vê pessoas que elas vão tendo oportunidades e elas não conseguem aproveitar essas oportunidades de maneira adequada. A gente pode chamar isso de boicote, né? Por que um boicote? Por que é que essas pessoas vivem pela metade? Por que é que essas pessoas não têm
a possibilidade, ou não querem, ou não conseguem ter a opção de escolher o que vão comer hoje. Por que essas pessoas, ou algumas pessoas, não conseguem realizar os seus projetos de vida, né? Então, nós vamos experimentando aí, conhecendo, trabalhando, e na própria experiência de vida pessoal, muitas vezes com dificuldade de sermos inteiros, completos, realizados, vivendo com autonomia. Eu tenho dito no consultório que a palavra-chave, uma palavra mágica, melhor dizendo, é a autonomia, né? Então, autonomia fala sobre essa questão de eu poder escolher, decidir e etc. Um crescimento, o amadurecimento da nossa alma, a superação das nossas limitações, passa em primeiro lugar sempre pelo reconhecimento da nossa história. Nós fomos gerados, criados, e foi estabelecida uma história de vida, basicamente dentro da nossa infância, adolescência. Claro que na juventude e mesmo depois, fatos acabam nos prejudicando ou nos ajudando, enfim, mas a nossa história familiar é extremamente importante na nossa formação. É ali dentro da estrutura da família, daquilo que a gente chama de sistema familiar, que nós somos afetados. E afetados não somente por aquele círculo, né, em que vivemos ali, papai, mamãe, irmãos e etc., mas também temos uma história geracional, né, de avós, de familiares, que em alguma medida acabam influenciando a nossa história de vida. Dentro da família é onde nós realmente somos mais afetados, muitas vezes prejudicados, e acabamos desenvolvendo comportamentos que podem nos afetar e nos impedir de rompermos de maneira positiva emocionalmente com uma história passada, uma história antiga, e vamos repetindo papéis, né? Vamos vivendo papéis que estão ali pré-estabelecidos, vamos dizer assim, para que nós vivamos, e de repente você se submete a esse papel até como um sacrifício para manter essa família unida. Então eu preciso sempre fazer um enfrentamento com muita coragem daquilo que eu vivi, né? Qual foi a minha história de vida. Hoje a minha vida reflete aquilo que eu experimentei no passado, principalmente dentro da estrutura familiar e principalmente dentro da minha história da infância e adolescente. Então, à medida em que eu entro em contato com a verdade da minha história, e a gente sabe que a verdade é libertadora, eu passo a ter a possibilidade de enfrentar essa história, enfrentar o conteúdo daquilo que eu vivi, da verdade da minha família, da verdade da minha própria vida, e fazendo esse enfrentamento de maneira adequada, eu posso chegar ao amadurecimento, uma maturidade, e a ter decisões e resolver questões do passado. E quando a gente diz resolver as questões do passado, não é esquecer aquilo que aconteceu, né? Porque, como eu brinco, esse crescimento emocional, essa maturidade, não passa por uma amnésia, né? Então você não vai esquecer o que você viveu, você não vai esquecer os traumas, os abusos sofridos, as violências que você possa ter visto, participado, e tantas outras questões que afetaram a sua existência, mas você amadurece a ponto de lidar com aqueles fatos antigos de uma maneira nova. Aquela criança que sofreu aquele abuso, por exemplo, e hoje tem 20, 30, 40, 60 anos de idade, essa pessoa já numa outra fase, ela tem condições de enfrentar de uma maneira madura, adulta, aquele conteúdo tão doloroso que aquela criança viveu no passado. Então você passa, através desse enfrentamento dos acontecimentos, aprendendo a lidar com aquelas emoções, com aqueles sentimentos, com aquelas reações. Vamos lembrar que nós
temos a facilidade de perceber o nosso comportamento, né? Mas sabemos que antes de um comportamento vem um sentimento ou uma emoção. E antes dessa emoção existe um pensamento. O ser humano, ele existe através da sua mente, basicamente. A nossa mente, ela dirige nossas reações. Quando eu bato aqui no caderno com as minhas mãos, antes disso a minha mente determinou que eu o fizesse. Qualquer movimento vem precedido por um pensamento, uma ação da minha mente. Então, a minha história passada, ela fica estabelecida dentro da minha mente, de maneira consciente ou inconsciente. E as minhas emoções refletem aquilo que eu estou pensando. E as minhas ações, aquilo que eu estou sentindo. Então, essa coisa, né? Mente, emoção, reação, elas estão intrincadas. Elas são uma dependente da outra. Então, o que foi que gerou a minha reação? Qual foi o fato que gerou a minha reação de ansiedade, de raiva, de medo? Por que eu reajo diante de uma determinada circunstância, de uma determinada forma? Algo aconteceu lá atrás que me gerou um pânico, um medo, e foi introjetado na minha mente, e quando algo acontece que me remete a fatos passados, a minha reação emocional ela surge. Então, essa restauração da alma, né, ela passa basicamente por nós termos a coragem de enfrentarmos a nossa história. Nós, quando falamos sobre questões emocionais, é sempre importante a gente lembrarmos Freud, né? Independente, na minha opinião, independentemente da linha que se siga na psicologia, Freud foi um cara que montou uma teoria extremamente interessante, e uma das questões que na verdade foi a filha dele que estabeleceu, a Ana Freud, mas ele ganhou aí a fama, são os mecanismos de defesa, né? Então, quando nós passamos por situações traumáticas, é comum nós desenvolvermos mecanismos que vão nos fazer, entre aspas, esquecer o acontecimento passado. E a gente, só que, na verdade, né, aquele conteúdo, aquela história, aquele trauma, ele está, de alguma forma, em alguma medida, impedindo você de ser feliz, impedindo que você alcance a plenitude da sua vida, te levando a repetir comportamentos, te levando a repetir escolhas, né, que são nocivas, que não são confortáveis, que não trazem os resultados que você poderia alcançar. Então, nós vamos evitando, utilizando alguns mecanismos que vão nos impedindo, né, nos protegendo e nos impedindo de entrarmos em contato com a realidade, com a história real, o que foi que realmente aconteceu. Então, eu atendo muitas pessoas e, de repente, tinha lá um rapaz que tinha dificuldade com o sono, tinha insônia, além de depressão, pensamentos suicidas e coisas desse tipo. E, de repente, num processo terapêutico, ele lembrou que ele sofria um abuso por parte do irmão dele às noites, né? Claro que tem todo um conteúdo aí nessa história, ela é muito mais longa do que isso, mas aquele drama que ele vivia, a insônia, a depressão, o medo, enfim, a sua história de vida, ela estava marcada por um fato terrível, que foi o abuso que ele sofreu ou sofria por parte do irmão dele, né? Então, à medida em que ele foi capaz de se permitir lembrar do fato, né,
ele começou a desenvolver algumas resistências internas que o levaram a uma vida bem mais saudável do que ele vivia antes. Então, de vez em quando ele tem insônia, mas a depressão, a ideação suicida, os pensamentos suicidas, as dificuldades dele de concluir cursos, mesmo de começar, a dificuldade de relacionar com pessoas, tal, tudo isso passou. O que ele tem hoje ainda, eventualmente, é um pouco de insônia, né? Então isso tudo foi toda uma questão da vida dele que o impedia de ser próspero, de ter relacionamento, de desenvolver a vida dele profissional. Tudo isso foi resolvido, né, entre aspas, mas tudo isso chegou a um bom termo, tem chegado a um bom termo. Então hoje ele tem a vida dele própria, mora sozinho, tem a casa dele, enfim, tem emprego, tem uma vida financeira próspera, tem relacionamentos saudáveis, né? Então isso porque em um determinado momento houve esse rompimento, aquilo que prendia, amarrava a vida dele, o impedia, né, de ter autonomia, fazer escolhas, ter opções, ter a coragem, desenvolver a própria vida. Em algum momento isso foi rompido e ele, com a ajuda da terapia, tem alcançado grandes resultados. Então é sobre isso que essas questões, falando um pouco mais sobre as questões emocionais e entrando muito na questão da terapia sistêmica familiar, que é com o que eu trabalho no consultório, pensando ao mesmo tempo sobre a questão espiritual, eu quero continuar desenvolvendo esse projeto com vocês. Obrigado pela sua atenção. Terça que vem, às 20 horas, estaremos aqui de volta.